Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Nós vamos continuar com a matéria de culpabilidade no ponto imputabilidade. Agora nós vamos estudar o caso de inimputabilidade do artigo 28, parágrafo 1º, que é o caso de embriaguez acidental e completa. É o nosso último caso de inimputabilidade e aí a gente encerra a matéria de imputabilidade. Graças a Deus, vamos lá. Então, vejam só, nós estamos estudando o primeiro elemento da culpabilidade ainda, que é a imputabilidade. Então, quais são os elementos da culpabilidade? Vamos recapitular? Culpabilidade, primeiro elemento, imputabilidade, segundo elemento, potencial consciência da ilicitude, terceiro elemento, exigibilidade de conduta diversa. Nós estamos ainda aqui no primeiro elemento, que é a imputabilidade. O que nós já vimos sobre imputabilidade? Quem são os inimputáveis? A gente começou pelo primeiro caso de inimputável, artigo 26, doentes mentais, portadores de desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado. Segundo caso, menoridade, artigo 27, já vimos. E agora nós vamos para o último caso, que é o caso de embriaguez acidental e completa do artigo 28, parágrafo 1º. O caso de embriaguez acidental e completa, artigo 28, parágrafo 1º. Tá lá escrito. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, que é a capacidade intelectual, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, diferente do que aconteceu no ponto anterior, que é a menoridade, aqui a gente volta para o critério biopsicológico, né? Como no artigo 26. Então, a embriaguez acidental e completa do artigo 28, parágrafo 1º, ela é semelhante ao artigo 26. Para alguém ser declarado inimputável pelo artigo 28, parágrafo 1º, é necessário a prova biopsicológica, ok? Lá na menoridade, só era necessária a prova biológica, que era a prova da idade. Aqui eu preciso da prova biopsicológica. O que é a prova biopsicológica aqui? Prova biológica. Provar que eu tenho uma embriaguez acidental e completa. O que é a prova psicológica? Provar que essa embriaguez acidental e completa tirou de mim, no momento do ato, totalmente a capacidade intelectual, que é a capacidade de entendimento, ou a capacidade volitiva, que é a capacidade de autodeterminação da vontade, que é a capacidade de agir conforme o que eu entendo. Então não basta provar que eu tenho uma embriaguez acidental e completa, que é a prova biológica. Eu tenho que provar que essa situação que é biológica tirou de mim, no momento do ato, totalmente a capacidade intelectual volitiva. Não pode tirar a capacidade parcialmente, tem que tirar totalmente. Senão o sujeito não vai ser declarado inimputável. Ele vai cair naquele caso do semi-imputável, como aconteceu lá no 26, parágrafo único. Ok? Pessoal, o que é uma embriaguez? A embriaguez, ela é uma intoxicação transitória que a pessoa sofre. Essa intoxicação transitória que a pessoa sofre pode ser por álcool ou por qualquer substância de efeito análogo, semelhante. Medicamento, drogas ilícitas, qualquer substância que possa alterar a capacidade intelectual ou volitiva da pessoa. Mas ela é uma intoxicação transitória, não é permanente. Seja por álcool ou por substância de efeito análogo, semelhante. Só que o nosso legislador, no artigo 28, parágrafo 1º, exigiu que para uma pessoa ser inimputável, no caso de uma intoxicação, essa intoxicação, que é a embriaguez, ela tem que ser acidental e ela tem que ser completa. Se não for acidental e não for completa, o sujeito não vai poder ser declarado inimputável. Então, o que é uma embriaguez? Repetindo, é uma intoxicação transitória, aguda, causada por álcool ou por substância de efeito semelhante. Só que essa embriaguez, essa intoxicação, ela tem que ser acidental e ela tem que ser completa. O que é uma embriaguez acidental? É uma embriaguez causada por caso fortuito ou força maior. O que é a força maior? É quando essa intoxicação se dá por uma ação humana
externa ao indivíduo. O que determina a minha intoxicação, a minha embriaguez, é uma ação humana fora de mim, externa. Está determinando a minha intoxicação. Alguém bota uma arma na minha cabeça e manda eu ingerir uma substância. Alguém me amarra e injeta uma substância em mim. Alguém me empurra num barril de 51. Entendeu? O Boa Noite Cinderela é uma embriaguez por força maior, porque ela é determinada por uma ação humana externa a mim. Eu não sei que eu tô sendo intoxicada. Alguém veio e colocou uma substância no meu copo e eu não sabia que estava ingerindo. Eu não sabia, mas o que determinou a minha intoxicação foi uma ação humana fora de mim, uma ação humana externa a mim. Por isso que o Boa Noite Cinderela seria considerado um caso de força maior. Então, sempre que eu me intoxicar e essa intoxicação for determinada por uma ação humana fora, externa a mim, é força maior. Alguém liberou um gás tóxico no ambiente que eu estava e eu acabei inalando esse gás porque essa pessoa propositalmente liberou esse gás tóxico para eu ingerir. Isso seria força maior. O que seria caso fortuito? Percebam, na força maior, ele se intoxicou? Se intoxicou. Voluntariamente, não. A embriaguez acidental, seja por caso fortuito ou por força maior, ela é uma embriaguez involuntária. A pessoa não se embriaga, não se intoxica porque ela quer. Ela está se intoxicando involuntariamente. No caso da força maior, ela está se intoxicando porque alguém está determinando a intoxicação dela. Está obrigando ela a se intoxicar. Está determinando a intoxicação dela. Então ela não se intoxicou voluntariamente. Ela se intoxicou involuntariamente. Tá claro isso? No caso fortuito, o agente se intoxica uma de duas. Ou porque ele não sabe que está se intoxicando, ele não sabe que está ingerindo a substância, ou se ele sabe que está ingerindo, ele não sabe do efeito intoxicante dessa substância. Então, no caso fortuito, a embriaguez, a intoxicação também é involuntária. Ou porque ele não sabe que está ingerindo a substância, ou se ele sabe que está ingerindo, ele não sabe que ela vai provocar essa intoxicação. Isso acontece muito com medicamento, né? Então, por exemplo, eu ingeri uma medicação que foi receitada e eu não sabia que ela ia causar esse efeito intoxicante. Isso é uma situação de caso fortuito. Eu sei que estou ingerindo? Sei, mas eu não sei que ela vai provocar esse efeito intoxicante. Isso era imprevisível para mim. Isso é um caso fortuito. Isso acontece com medicamento, com anestesia, né? Aí você vai falar assim, pô, professor, isso parece o Boa Noite Cinderela, porque no Boa Noite Cinderela, o sujeito também não sabe que está se intoxicando. Mas ele não sabe que está se intoxicando, mas quem está determinando a intoxicação dele é uma pessoa, é uma força humana externa, então é força maior. Agora vamos dar um exemplo. Acidentalmente, numa fábrica, uma máquina liberou um gás tóxico, inodoro e incolor, ou seja, que a pessoa inalou sem saber que estava inalando e ficou intoxicada. Então ela ingeriu a substância sem saber que estava ingerindo. Isso é caso fortuito, ok? Tanto caso fortuito ou força maior são hipóteses de embriaguez acidental. Então eu posso estar embriagado acidentalmente ou pela força maior ou pelo caso fortuito. Então é importante que vocês saibam distinguir. Mas basta isso? Não. Porque a exigência para o sujeito ser declarado inimputável pelo artigo 28, parágrafo 1º, não é só que a embriaguez seja acidental, por caso fortuito ou força maior. É necessário que a embriaguez seja acidental, por caso fortuito ou força maior, e que essa embriaguez também seja completa, para a gente ter a prova biológica. A prova biológica do artigo 28, parágrafo 1º é isso. A embriaguez tem que ser acidental, por caso fortuito ou força maior, e ela tem que ser completa. Quando a gente vai estudar a doutrina, na doutrina a gente começa a ver o que seria uma embriaguez completa. E na doutrina, quando a gente vai estudar embriaguez completa, a gente estuda as fases da embriaguez. E a gente aprende que a embriaguez tem 3 fases: excitação, depressão e letargia. Primeira fase, excitação. Segunda fase, depressão. Terceira fase, letargia. A fase da excitação é considerada pela doutrina e pela jurisprudência como uma fase da embriaguez que ainda não é uma fase que causa embriaguez completa. Todo mundo que ingere uma substância intoxicante atinge a fase da excitação. Na fase da excitação, o agente ele não vai perder a capacidade de entendimento, ele não vai perder a capacidade volitiva, ele pode perder um pouco do senso crítico, ele pode diminuir a autocrítica dele, quem não sabe dançar, dança, quem é tímido fala mais, a pessoa fala mais, a pessoa perde mais o senso crítico, mas perder capacidade volitiva
volitiva e intelectual não perde. Então, nessa fase, que é a primeira fase, não há embriaguez completa ainda. Então, a doutrina vai dizer que a embriaguez completa existe da segunda fase em diante, que é a fase da depressão e a fase da letargia. A fase da depressão, ela até o pessoal brinca, né? A doutrina brinca que a fase da excitação é a fase do macaco, que é aquele bichinho engraçado, né? Que brinca, ri muito. A fase da depressão é a fase do tigre ou do leão. Aí você vai dizer, pô, mas tigre e leão deprimido, o que tem a ver? Porque na fase de depressão, você tanto tem características depressoras, que é perda da coordenação motora, perda de reflexos, como você tem características de irritabilidade e de agressividade, tá? Por isso que é a fase do leão ou tigre. E nessa fase você já pode ter perda da capacidade intelectual volitiva. Então você pode ter perda de coordenação motora, perda de reflexo, excesso de agressividade, excesso de irritabilidade, por aí vai. A terceira fase, que é a fase da letargia, é conhecida como fase do porco. Nessa fase, o embriagado, ele atinge o sono, o desmaio ou o coma alcoólico, né? O coma embriagante. Então, nessa fase também tem embriaguez completa. Uma pessoa pode, por exemplo, ser acusado nessa fase de um crime omissivo. Deveria ter feito alguma coisa e não fez, estava desmaiado. Agora, basta provar que a embriaguez foi acidental, por caso fortuito e força maior, e que ela foi completa. Quando é que ela é completa? Quando a gente atingiu a segunda fase da depressão, ou quando ele atingiu a fase da letargia. Basta provar isso? Não, isso é a prova biológica. É a prova biológica. O que eu vou ter que provar também? A prova psicológica. Como é que esse agente estava no momento do fato? Esse sujeito que tinha essa embriaguez completa e acidental, no momento do fato, perdeu totalmente a capacidade intelectual, que é a capacidade de entendimento, ou perdeu totalmente a capacidade volitiva, que é a capacidade de se autodeterminar conforme o que entende. Se ele perdeu totalmente, ele é inimputável. Prova biopsicológica. Se eu fiz a prova biopsicológica, prova biológica, embriaguez acidental, ou por caso fortuito ou por força maior, embriaguez completa, segunda fase da depressão, terceira fase da letargia. Fiz a prova psicológica, perda total da capacidade intelectual ou volitiva. Intelectual, perda total da capacidade de entendimento. Volitiva, perda total da capacidade de agir conforme que eu entendo. Eu sou inimputável pelo artigo 28, parágrafo 1º. E aí, qual é a consequência disso? Se eu sou inimputável pelo 28, parágrafo 1º, não tem imputabilidade, não tem culpabilidade, não tem crime, não tem pena. E aí, professora? Lá no 26, o inimputável do 26 recebia medida de segurança. Lá no 27, o inimputável do 27 da maioridade recebia ou medida protetiva ou medida socioeducativa. E aqui, o inimputável do 28 vai receber alguma medida? Não. O inimputável do 26 recebia medida porque ele tinha necessidade de um tratamento psiquiátrico pela doença mental dele, pelo retardo, né? Lá no 27, você tinha uma medida pela necessidade da socioeducação dessa criança ou adolescente. Aqui, essa pessoa é uma pessoa normal, que foi embriagada acidentalmente. Não há por que aplicar medida nenhuma. Ele vai ser isento de pena e acabou, só. Ah, professor, e quem embriagou ele? Bom, quem embriagou ele é outra história. Se essa pessoa embriagou ele, tinha previsibilidade, aí a gente vai ter que trabalhar com a matéria de nexo causal, de que ele poderia causar uma infração penal a alguém com essa embriaguez, aí você vai poder atribuir esse crime a essa pessoa que embriagou, se for um caso de força maior, né? Se a embriaguez foi por força maior, trabalhando com a matéria de nexo causal, trabalhando com a matéria de fato típico, dolo, culpa, nexo causal, responsabilidade subjetiva, avaliando tudo isso para poder responsabilizar essa pessoa que causou a embriaguez por força maior. Mas essa pessoa embriagada, ela é isenta de pena e não recebe nenhuma medida. Tá claro? Atenção ao artigo 28, parágrafo 2º, porque ele traz o semi-imputável na matéria de embriaguez. Ele traz o semi-imputável na matéria de embriaguez. E ele vai dizer o quê? Como é que é o semi-imputável na matéria de embriaguez? Eu tenho a embriaguez acidental, ou por caso fortuito ou por força maior, e ela não foi completa. Ou se ela foi completa, segunda fase da depressão, geralmente segunda fase da depressão, mas eu não consegui fazer a prova psicológica. Eu não tive perda total ou da capacidade intelectual, ou eu não tive perda total da capacidade volitiva, eu tive uma perda parcial. Eu tive uma embriaguez por força maior, por exemplo, um Boa Noite Cinderela, mas eu fiquei só na fase da excitação. Ou eu fiquei na fase da depressão, que é a segunda fase, mas eu não tive perda total da capacidade intelectual. Eu sou inimputável? Não.
porque para ser inimputável eu tenho que fazer a prova psicológica, e a prova psicológica é perda total, ou da capacidade intelectual ou da capacidade volitiva. Se eu não fizer perda total, eu não fiz a prova psicológica. E aí eu vou ser declarado imputável, mas eu vou ser aquele imputável com pena reduzida, com culpabilidade diminuída, que a gente viu lá no artigo 26 também. Então eu vou ser julgado, considerado imputável, eu vou ser considerado culpável, mas eu vou ter direito a uma pena reduzida de 1/3 a 2/3. É isso que está no artigo 28, parágrafo 2º. Olha lá no parágrafo 2º do Código Penal. Então, esse sujeito vai ter que cumprir uma pena reduzida de 1 a 2/3, porque ele não fez a prova biopsicológica. Ele pode até ter feito a prova biológica, mas a psicológica não, porque ele não comprovou a perda total da capacidade ou intelectual ou volitiva. Tá claro isso? Essa matéria também, ela traz umas outras questões que vale eu colocar ali, que estão aqui, que é o artigo 28 caput. Olha o que diz o 28 caput. Não exclui a imputabilidade penal, emoção e paixão. Emoção e paixão podem servir, vocês vão ver depois mais à frente, como circunstâncias atenuantes de pena, mas excluir imputabilidade e, consequentemente, a culpabilidade, isso não vai acontecer. E aí ele vai falar, também não vai excluir imputabilidade, embriaguez voluntária e culposa, e eu diria também embriaguez pré-ordenada. Eu vou começar falando da embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada é aquela em que o sujeito se embriaga para praticar o crime, para tomar coragem para praticar o crime. Então ele já se intoxicou para perder o senso crítico para poder conseguir praticar o crime. Então óbvio que isso não vai excluir imputabilidade. Pelo contrário, a embriaguez pré-ordenada, a gente vai ver mais à frente numa matéria chamada cálculo de pena, ela é circunstância agravante de pena, inclusive. A embriaguez voluntária e culposa. O que é uma embriaguez culposa? É aquela situação em que o sujeito se intoxicou, seja por álcool ou por substância de efeito análogo, pelo descuido dele. Um exemplo é a famosa saideira. O sujeito nem quer se embriagar, mas ele vai lá, não, fica mais um pouco, toma mais uma, e ele não toma cuidado na ingestão que ele está fazendo da substância intoxicante. E aí ele acaba se intoxicando sem querer, pelo descuido dele. Isso seria uma embriaguez culposa. Embriaguez voluntária é aquela que ele ingere a substância intoxicante, seja álcool ou substância de efeito análogo, querendo ficar embriagado. É o famoso vou beber todas hoje. Eu quero ficar doidão. Eu quero me intoxicar. Então ele começa a ingerir a substância querendo se intoxicar. Tá claro? Então nessa situação, ele começou a ingerir querendo se intoxicar. Qual é a discussão aí, pessoal? A gente adota no direito penal brasileiro a chamada teoria da actio libera in causa. Tanto a embriaguez voluntária como a embriaguez culposa não excluem imputabilidade. Só que é uma situação super complicada, porque nem todo mundo que ingere a substância culposamente, nem todo mundo que se embriaga culposamente e nem todo mundo que se embriaga dolosamente quer praticar um crime. Às vezes eu só quero me embriagar. Na verdade, quando eu começo a me embriagar, eu não tô pensando em praticar crime. Só que aí eu me embriago e após ter me embriagado, já numa situação de perda total de incapacidade, de capacidade intelectual volitiva, eu vou e pratico um crime. E aí, como a gente adota essa teoria que a gente chama de teoria da actio libera in causa, o que a gente faz? A gente traz o momento da análise da imputabilidade, não daquele momento que tá lá que o cara perdeu a capacidade. A gente traz esse momento para o momento que o cara decidiu se embriagar. Isso é uma situação muito complicada. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que avaliar. Ele decidiu se embriagar. E ao decidir se embriagar, ele previu que ia praticar crime, quis praticar o crime? Aí seria pré-ordenada. Ele previu que podia praticar o crime e assumir o risco? Aí ele vai ser punido pelo dolo eventual. Então a gente vai ter que analisar essa situação do momento da intoxicação. Se no momento que ele está se intoxicando, não dava para ele prever que ele ia praticar esse crime, era uma coisa completamente imprevisível. Não tem como atribuir a ele algo que está no campo do imprevisível. Então, por mais que a gente adote a teoria da actio libera in causa, se no momento que ele escolhe fazer, por exemplo, uma embriaguez voluntária, o que ele vai causar lá na frente embriagado é algo que não estava no
campo da previsibilidade dele é totalmente imprevisível, aí a gente vai aplicar para ele fato atípico. Vamos dar um exemplo. Eu tô na minha festa de formatura, eu quis fazer uma embriaguez voluntária porque eu tô querendo comemorar a minha formatura e eu decidi que eu vou beber todas. E aí eu tô bebendo todas pra poder ficar doidão mesmo porque eu quero comemorar a minha festa de formatura. E eu fiz isso. E aí eu bebi todas. Lá no final da minha festa de formatura, eu não tô dirigindo nem nada, eu saí do clube, andando na calçada, e aí eu desmaio. Eu caio desmaiada. E aí acontece um acidente de trânsito. Imaginem a situação. Com vítimas. Eu deveria prestar socorro. Gente, só que isso era uma situação completamente imprevisível quando ele se intoxicou. Ele nunca imaginar que um acidente de trânsito aconteceria, que ele deveria prestar socorro, que ele deveria, né? Eu vou atribuir essa situação fato atípico, até pela ausência do dolo. Ele não teve vontade de deixar de prestar assistência. Então aí, nem a teoria da axio libera em causa vai poder punir ele, entendeu? Porque aí a gente tem uma situação anterior à culpabilidade que tá dentro do fato típico que vai excluir o crime pra ele, tá? Esse ponto de embriaguez a gente termina aqui e aí terminamos a matéria de imputabilidade. Então vamos lembrar, quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, que nós acabamos, potencial consciência da ilicitude, que é o segundo elemento da culpabilidade, o último elemento da culpabilidade, exigibilidade de conduta diversa. O nosso próximo ponto é a potencial consciência da ilicitude. Aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço.